Salve, salve telespectadores do canal Hentai Neko. Eu sei que fiquei muito tempo mesmo sem postar vídeos. Eu sempre tive vontade de postar mais, mas algumas coisas me desanimavam muito. O fato de eu não ter uma oratória muito boa pesa bastante. Eu sou muito melhor pensando do que falando. Na hora de falar, acabo falando baixo demais, esqueço as palavras e me perco nas ideias. E tinha também a hora da edição. Alguns vídeos eu cheguei a fazer mais da metade, mas, da metade pro final, o cérebro simplesmente ficava cansado, principalmente nesses últimos meses, e eu não conseguia arrumar forças para terminar. Hoje eu resolvi postar este vídeo porque sinto que estou passando por uma mudança muito grande na minha vida, e ao mesmo tempo por um momento bem difícil. Eu simplesmente sinto vontade de passar essa minha experiência para seja lá quem for ver este vídeo. Espero que atinja as pessoas certas. As complicações em geral já se estendem por anos, porém a situação ficou mais tensa mais ou menos no fim do ano passado, em 2025, quando comecei a trabalhar em um mercado aqui perto de casa. No início, como eu era ingênuo de certa forma, para mim as coisas iam bem. Eu até me dava bem com as pessoas de lá. Parece uma piada falar isso agora, mas, por um momento, eu pensei até que poderia construir uma carreira ali. Era a emoção do primeiro emprego, de ser aceito, entre muitas aspas. Me deem uma colher de chá. Nesse mercado, trabalhando como repositor, eu encontrei uma garota. Ela fazia parte do atendimento. No início, ela era quase invisível para mim, passava desapercebida. Mas, quando comecei a prestar mais atenção, aquele problema, aquele vazio no meu ser, começou a se manifestar cada vez mais. Ela me tratava muito bem, me dava atenção, vivia sorrindo para mim, e até fazia umas brincadeiras mais ousadas. Foi a primeira vez na minha vida que uma garota me deu tanta atenção sem eu nem precisar me esforçar. Só que eu descobri que ela era casada e pedi para ela parar. Sim, pedi para ela parar, mas não vou mentir, meu coração pedia por mais daquela atenção que ela me dava, e eu fiquei muito deprimido depois de cessar com aquelas brincadeiras. Porém, acabei sendo incentivado a voltar, pois me disseram que ela tinha problemas com o marido. E ela tinha mesmo, vivia reclamando. Na minha cabeça, eu poderia simplesmente conquistá-la com o meu jeito de ser, com a minha atenção e com a minha dedicação. Mas eu falhei. Foram meses muito difíceis, porque ela nunca me afastava, mas também nunca me aceitava. Eu ficava pensando, ela odeia minha presença, mas eu perguntava se a incomodava, claramente com segundas intenções, e ela sempre dizia que não. Até que um dia, para acabar com isso de uma vez por todas, eu cobrei uma resposta definitiva, e ela me rejeitou, dizendo que seria difícil mudar. Isso se estendeu desde dezembro de 2025 até abril de 2026, me fazendo sofrer por conta de uma relação desigual, errada e ambígua. Fiquei péssimo por pelo menos um mês, remoendo tudo inúmeras vezes na cabeça toda vez que havia, pois todos os dias tínhamos que trabalhar praticamente juntos, de frente um para o outro. Para ela não foi nada, ela parece ter esquecido de tudo no mesmo dia, pois logo já estava sorrindo com a amiga dela. Já eu, lembro que tive que segurar o choro naquele dia. O nervosismo, a ansiedade e a tristeza foram tantos, que passei o dia inteiro com uma dor forte no estômago, da manhã bem cedo até a noite. Esse é mais ou menos um resumo da minha história, de tudo o que aconteceu. Aí você me pergunta, onde Deus entra nisso? Pois bem, no mês de março, antes mesmo da rejeição, eu estava rolando o feed do YouTube. Triste, desanimado por tudo o que estava acontecendo naquela época e totalmente exausto. Foi a primeira vez na vida que recebi uma mensagem profética em um vídeo aleatório. Eu lembro como se fosse ontem. Aquilo foi para mim e para mais um punhado de gente. Era um vídeo pouco visto, mas tocou meu coração. A mulher do vídeo dizia que, embora eu estivesse sentindo dor naquele momento, eu iria encontrar uma companheira que me valorizasse de verdade, que seria uma relação recíproca, e que construiríamos uma vida juntos. Na época, com meu coração ainda hipnotizado, porém cansado, me questionei se seria a garota que tanto trouxe angústia para o meu coração. Pouco tempo depois, eu fui rejeitado. Sim, desde então tenho passado por um deserto, como chamam os cristãos, um momento difícil da vida, em que não se pode resolver a situação com as próprias forças. Pode-se dizer que essa desilusão amorosa me serviu bem. Serviu para me aproximar de Deus em uma área da minha vida que parecia completamente perdida. Lembram que eu disse que esse problema já se estendia por anos, né? Pois é. Essa solidão que eu sinto no meu coração não começou em setembro de 2025, quando eu entrei no mercado. Na verdade, ela se estende por um bom tempo, por alguns anos. Em 2024, eu ainda estava na escola. Então, embora eu odiasse ir para lá, os colegas que eu tinha preenchiam um pouco desse vazio.
Mesmo que eu ainda me sentisse só muitas vezes por saber que ninguém se importava comigo de verdade naquele meio. Quando finalmente terminei os estudos, o vazio deixou de ter sua dopamina diária, digamos assim, e eu me vi de fato isolado. Foi nesse momento que minha mãe e minha irmã começaram a me bombardear de cobranças. Eu sempre tive que demonstrar interesse em procurar empregos, mesmo com medo. Eu sabia que ninguém ia me ouvir, porque nunca me ouviram, só tiravam as conclusões que queriam. Devido à minha natureza tímida, introspectiva e introvertida, que meus pais só chamam de estranho ou esquisito, só de pensar em entrar em contato com inúmeras pessoas desconhecidas, que poderiam me julgar por eu não saber de muitas coisas da vida adulta, principalmente com o histórico de julgamentos que sofri na escola, era realmente aterrorizante. Procurar um primeiro emprego assim do nada, sem apoio emocional e só com pressão foi muito difícil. Isso me sobrecarregou mentalmente. Mas, até esse ponto, eu conseguia ignorar bem a dor. Embora eu já me sentisse um lixo lá no fundo, senti um peso no meu peito desde aquela época. Até que, de repente, fiquei muito doente, mais ou menos em abril de 2025. Foi a doença mais pesada que peguei em um bom tempo. Quando me recuperei, cerca de 2 semanas e meia depois, não demorou muito para que eu e minha família nos mudássemos de casa. Não era tão longe, mas a convivência nessa nova casa piorou significativamente, principalmente nessa questão de trabalho. Veja bem, eu nunca me dei bem com meu pai. Ele é um cara ignorante, impaciente, arrogante e prepotente muitas vezes. Ele não é uma pessoa má, mas é difícil de lidar. Nossa relação sempre foi distante, porque sempre que tentei me aproximar, fui recebido com negatividade. O engraçado é que ele não percebe o tipo de pessoa que é, pois já perguntou, não para mim, mas para minha mãe, porque eu não falava muito com ele. Já minha mãe me criticava duramente. Eu não me lembro com total clareza das palavras exatas, mas ela me dizia basicamente que eu era um peso para casa. Não com essas letras, mas com esse significado. E não foi uma ou duas vezes. Ela falava muito. Tudo isso pesava na minha mentalidade já cansada. Com a minha irmã a situação era parecida, só que, como nos víamos pouco, não me afetou tanto. Lembro-me de que a situação era tão crítica que eu tinha medo de olhar nos olhos da minha mãe e ser criticado, cobrado ou pressionado. Foi um verdadeiro inferno na minha vida que honestamente agora parece distante, mas que na época me destruiu. Desde então, sempre fui um tanto distante dos meus pais. Eu sempre respeitei minha família e reconheço a importância deles na minha vida, mas não vou mentir. Não tenho proximidade com eles e nem consigo sentir um afeto profundo. Eu simplesmente tento existir sem atritos, e nada mais. Eu não sou absolutamente frio, mas, depois dessa situação toda, eu nunca mais me esforcei para fingir algo. Depois dessa rejeição da garota, eu fiquei ansioso. Sim, ansioso e desesperado por alguém que me valorizasse de verdade, que me aceitasse verdadeiramente por quem eu sou e que me amasse. Esse continua sendo o meu desejo. Sim, eu ainda não recebi nada disso, porém recebi muitos sinais de Deus na minha vida nesses últimos tempos. Foi graças a Deus que eu consegui me reerguer quando pensei em desistir, porque esses últimos meses foram difíceis demais para mim. Tem dias em que senti um vazio avassalador no peito, porque o mercado, diferente do que eu via no começo, não é um lugar onde sou aceito de fato. Eu sou apenas uma ferramenta. Sou usado. Convivendo lá dentro, eu percebo o problema das pessoas, e lido com isso já exausto mentalmente. Meu colega, por exemplo, que também é repositor, é preconceituoso na cara dura e diz ter fantasias violentas. O meu gerente tem um ego ridículo. Chega a dar vergonha o quanto ele parece querer se provar e ser alguém melhor do que os outros nesse fim de mundo de mercado. Embora ele não seja uma pessoa má, ele é irritante e desnecessário várias vezes. Isso sem falar dos sem noção ou dos que me tratam bem e tratam outros mal. É só um grande lugar de porcaria, e eu estou cansado. Chego em casa, e meu único ambiente de paz, onde posso ser eu mesmo, é sozinho no meu quarto. Falando assim, pode até não parecer nada demais. Tem pessoas com problemas muito piores, é o que eu sei que muitos diriam. Mas isso me pesou e ainda me pesa muito. Eu sei que muitos podem não entender o peso disso, mas a verdade é que ninguém precisa entender. Até porque só Deus é capaz de entender o que se passa no nosso coração melhor do que nós mesmos. Deus vê nossos corações primeiro, e não nossos erros, diferente de muitas pessoas que se acham capazes de julgar. Comparar problemas não leva a nada. É fácil ver as pessoas louvando a Deus e pedindo para você acreditar quando as coisas já deram certo.
Mas você já viu alguém que está passando pelo deserto que nunca teve um grande milagre acontecendo na vida? Acreditar que essa situação pode mudar graças a Deus? Eu tenho aprendido a lidar melhor com esse cansaço extremo, porque o corpo descansa, mas a mente não. Sigo sempre crendo em Deus, porque graças a Ele eu consigo me manter de pé, e não apenas ficar deprimido e desistir da minha vida. Muitas vezes eu não sentia vontade de estar vivo, porque o cenário parecia estar sem propósito nenhum. Mas Deus tem um propósito na minha vida, e eu creio nisso. Todas essas dificuldades me moldaram. Eu ganhei discernimento, paciência, fé, e provavelmente coisas que eu nem sequer entendi ou percebi ainda. E não pensem que a vida é só pancada, pois até nas pequenas coisas existem milagres de Deus. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava muito doente, incapaz de trabalhar. Só que esqueceram de me avisar sobre um exame que eu deveria realizar. Graças a esse exame, eu acabei sendo levado de carro para um médico para pegar um atestado, sem precisar ir andando. O que me salvou, pois eu estava péssimo. E detalhe, foi bem no dia em que eu não aguentava mais de tanta fraqueza que estava sentindo. Aí você me pergunta, o que eu entendi sobre as bênçãos de Deus e a fé? O que eu entendi é que Deus nos molda primeiro, para nos tornar capazes de receber essa bênção sem nos afastarmos dele. Esses meses foram difíceis, e eu quase caí várias vezes, mas foi graças a essas quase quedas que eu consigo me manter firme hoje. Não é fácil. Falando assim parece uma história de superação, e não deixa de ser. Mas eu não pareço tão motivador assim, pois eu ainda estou cansado. Às vezes sinto um vazio grande no coração, um desânimo muito forte. Os dias são difíceis de suportar, a realidade me diz que não tem como algo mudar nesse fim de mundo. Mas eu continuo firme acreditando que essa situação pode mudar. E, no fim, é isso que importa. Nunca desista de Deus, pois Ele nunca desiste de você, mesmo que você não entenda nada. Para ser sincero, eu não estou entendendo nada agora, e sigo caminhando, aguardando, sem avacalhar, sem dizer que Deus não faz nada por mim ou que Deus não presta. Tenha fé, esse é o conceito, mesmo que seja difícil. Acredite e as coisas mudarão. Faça o que puder, e o que não puder, confie a Deus, pois Ele fará por você, muitas vezes ainda mais do que você pediu. É isso. Eu planejo postar outros vídeos aqui no canal, sobre algumas reflexões que eu tiver, então até o próximo vídeo, fiquem com Deus.